Boa noite, Padre Toninho. Boa noite a todas e todos que já chegaram para a nossa terceira aula com o Padre Toninho. Que maravilha que está sendo, né, meu povo? Acho que está sendo imperdível esses momentos com o Padre Toninho. Mas, Padre Toninho, eu estou entrando aqui rapidinho só para eu fazer um convite aos irmãos e irmãs que já se encontram aqui em nosso meio e que já se fazem presente, porque na próxima quinta-feira, dia 1º de outubro, o CNLB, em parceria com a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, com o NESP, que é o Núcleo de Estudo Sociopolítico da PUC de Minas, e com o Cefep, irão fazer o lançamento de um hot site chamado Hot Site Eleições 2020, né? Esse hot site, ele tem como objetivo contribuir para um discernimento crítico dos cristãos leigos e de outros também, de outras pessoas, né? Para as eleições 2020. Então, a perspectiva é que nesse hot site nós tenhamos espaços para cartilhas de eleições, então são várias cartilhas que terão nesse hot site, terão ainda escritos, vídeos, textos, são vários assuntos que estarão nesse hot site. Então, a gente faz um convite a todas e todos que estão aqui já nos acompanhando e que possam nos ajudar a divulgar esse momento. Então, na próxima quinta-feira, dia 1º de outubro, o lançamento do hot site Eleições 2020 pela página do Facebook e do YouTube do CNLB. Obrigada, Padre Toninho, e obrigada a todos, né, por esta oportunidade. Ok, Sônia, parabéns para vocês, parabéns para o CNLB por esse trabalho tão importante em preparação para as eleições deste ano. Bem, nós vamos para a nossa aula, saúdo aí a todos vocês que chegaram, todos os queridos e queridas, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à terceira aula desse nosso comentário, desse nosso estudo do compêndio da doutrina social da Igreja. Acolho a cada uma aí de vocês com muita alegria, com muita satisfação para esse nosso terceiro encontro. Vamos fazer a nossa oração, essa oração pelas pastorais sociais, oração que a gente pode, depois, vocês podem replicar nas suas dioceses, nas suas arquidioceses, sempre colocando, então, a pastoral social em conexão, linkando tudo isto com a dimensão da doutrina social da Igreja em espírito de oração. Pai de infinita bondade, que governais o mundo com sabedoria, e cuidais de todos como filhos e filhas, enviai o vosso Espírito que dá vida e a vossa palavra que liberta. Dai-nos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, ouvidos para escutar o clamor dos oprimidos, voz para denunciar a injustiça e todos os sinais de morte. Dai-nos corações sensíveis para descobrir nos rostos sofredores dos pobres o rosto do Senhor. Inspirai-nos palavras de misericórdia e gestos de solidariedade para com os mais abandonados e excluídos. Ajudai-nos a fazer da pastoral social de nossas dioceses um verdadeiro serviço de promoção e libertação total da pessoa humana. Iluminados pela fé e pela doutrina social da Igreja, queremos colaborar na instauração da justiça social e da caridade cristã na sociedade. Amparados pela vossa graça, queremos nos empenhar lealmente na construção de um mundo novo e andar juntos no caminho do vosso reino. Virgem de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa, ensinai-nos a fazer tudo o que ele disser. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para quem talvez esteja pegando a nossa primeira aula hoje, não viu as duas anteriores, e para você que já viu também, me perdoe se eu vou ser repetitivo, mas eu queria apresentar novamente aqui esse blog, que é um blog de pesquisa para todos vocês,
Aqui nós temos, nessa parte aqui, os comentários que eu faço na Rede Vida, aquele minuto que eu tenho na Rede Vida, vocês vão encontrar aqui, inclusive hoje teve o comentário. Aqui nos documentos sociais, vocês vão encontrar todas as encíclicas sociais, inclusive o compêndio da doutrina social da igreja. Vocês vão encontrar aqui nessa parte, documentos sociais. Aqui nas publicações, vocês vão encontrar artigos em jornais, artigos em revistas, especialmente revistas especializadas de teologia, publicações que eu digo, artigos meus, que eu escrevi, né, a pedido, às vezes, dessas revistas. Aqui na parte de fé e política, vocês vão encontrar documentos referentes a essa temática, fé e política, mas também trabalhos que eu fiz, especialmente no tempo da PUC, do Rio, que o meu doutorado foi exatamente nessa área de fé e política. Inclusive, a minha tese doutoral está aqui, nessa parte de fé e política. Ética e economia, vocês vão encontrar também documentos referentes a essa temática e vão encontrar diversos trabalhos assim feitos, no caso ética e economia, feitos mais lá no tempo de Roma, que eu fiz ciências sociais, então vou encontrar diversos trabalhos nessa área, bem como também artigos, reflexões aqui nessa área. Espiritualidade, vocês vão encontrar artigos na área de mística, produzidos na PUC, produzidos em outras ocasiões também. Aqui embaixo vocês têm aqui, link para acessar material de doutrina social da igreja. Abrindo esse aqui, vocês vão achar um link, vocês copiem esse link, colem no seu navegador. Não adianta bater, clicar em cima, que não vai abrir. Tem que copiar o link e colar no navegador do seu computador ou do seu celular, para você acessar. Aqui vocês vão encontrar mais de 1.500 arquivos referidos à doutrina social, em PowerPoint, em PDF, em Word, muito desse material que eu produzi nesses 20 anos praticamente, que eu trabalho nessa área de doutrina social, mas tem também muita coisa do Dom Adolfo, que é bispo hoje lá no Alto Solimões, no Amazonas, também de outras pessoas que às vezes mandam para eu, padre, põe lá no seu blog, tem o Elvis, que é lá da Diocese de Campanha, que já ofereceu o material dele para ser postado aí também, então vocês vão encontrar aí. Esse link, eu pedi ao Adriano que durante a minha apresentação, ele vai colocando para vocês, aí você vai ter o link ali já no próprio chat da aula. E nesse mesmo link você vai encontrar os arquivos dos slides das aulas passadas. A primeira aula nossa, que foi os capítulos 1 e 2, você vai ver escrito lá, estudo, underline, compêndio, underline, 1 e 2. Depois você vai ver lá, estudo, underline, compêndio, underline, 3 e 4. E depois você vai ver estudo, underline, compêndio, underline, 5 e 6, que seria a nossa aula de hoje, os capítulos 5 e 6, se nós conseguirmos chegar até lá, se conseguirmos chegar até lá. Mas você vai encontrar os slides ali, aqui nesse link para acessar material da doutrina social, ou então o Adriano já vai colocando durante o chat, direto aí para você. Visite esse blog, divulgue esse blog, tem muito material, tem muita coisa que pode ser aproveitado por vocês. Bom, vamos às perguntas que eu encontrei no chat da aula da semana passada. As duas primeiras perguntas ali, do Afonso Cavalcante, da Vanessa Vasconcelos, tem como pano de fundo a teologia da libertação. O Afonso Cavalcante pergunta, a teologia da libertação é contrária à doutrina social da igreja? E a Vanessa Vasconcelos pergunta se os documentos publicados nas décadas de 60 e de 70 podem ser considerados uma resposta à teologia da libertação. Bom, começando pelo Afonso, quando a gente fala de doutrina social da igreja e teologia da libertação, nós temos aqui dois estatutos, como a gente costuma dizer, dois estatutos epistemológicos diferentes. Deixa eu explicar o que é isso. Bem, uma coisa é a teologia. O que é a teologia? A teologia é uma ciência hermenêutica, como a gente diz hoje. A teologia é uma ciência, como uma ciência, ela é um discurso crítico, no caso, sobre a revelação, e ela tem uma característica, a teologia, que ela é auto-amplificativa. Essa é uma característica não só da teologia, mas de qualquer ciência.
A ciência, a pesquisa científica é para produzir conhecimentos e ampliar o próprio leque, ampliar o próprio patrimônio de determinada ciência. Toda ciência, portanto, ela tem um discurso crítico e, ao mesmo tempo, ela amplifica o seu objeto de estudo. Então, aqui está a teologia como ciência. Tinha um teólogo, um professor nosso na teologia, em Taubaté, na década de 80, padre José Knobe, e o padre José Knobe dizia para a gente assim, o teólogo, ele é como alguém que está adentrando numa mata, conduzindo nesta mata um grupo de pessoas. Ele vai na frente com o facão, abrindo picadas no meio dessa mata, com o facão. E esse grupo vem vindo atrás dele. Se esse homem está indo abrindo picadas, quem está indo atrás dele não confia nele, eles dizem, espera aí, esse caminho, nós estamos meio com medo, vamos pensar melhor, vamos averiguar melhor. Então, dizia o padre José Knobe, o teólogo é assim, ele vai abrindo o caminho, ele vai fazendo com que a ciência teológica, a doutrina vá cada vez mais se ampliando. Se não, imagine, qual que seria a doutrina cristã? Se não fosse todo esse trabalho de teólogos como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e tantos outros teólogos e teólogas até os nossos dias. O que seria da teologia? Então, essa teologia, a doutrina social tem outro estatuto epistemológico. Como diz o próprio nome, ela não é teologia, ela é doutrina. Portanto, já é algo aceito, já é algo aprovado, já é algo consolidado. Ela não é, no caso da teologia, uma ciência que vai pesquisando e produzindo conhecimentos. A doutrina social da igreja já é um conhecimento produzido. E aí o nome doutrina. Bem, são contrárias uma à outra? Absolutamente. Absolutamente. A teologia da libertação oferece muitos subsídios para a doutrina social e, por sua vez, a doutrina social da igreja consolida as reflexões teológicas vindas da teologia da libertação. Deixa eu dar alguns exemplos. A questão da opção preferencial pelos pobres, que nasceu no âmbito das reflexões da teologia da libertação. A questão sobre o reino de Deus, uma questão tão central para a nossa fé, o centro da pregação de Jesus, a pregação do reino de Deus, que é tão forte nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, praticamente desaparece nas cartas paulinas. A gente não vê falar do reino de Deus nas epístolas paulinas e nos demais escritos do Novo Testamento. Desaparece praticamente nos primeiros séculos da igreja essa dimensão do reino de Deus e que foi retomada nas décadas de 50 para cá, década de 60, década de 70, especialmente com a reflexão teológica da teologia da libertação. Hoje a gente fala de reino de Deus, fala de partilha, a gente canta o reino de Deus e tal, não sei o quê, fruto exatamente da reflexão da teologia da libertação. Portanto, a teologia da libertação traz muito de importante, que depois é assimilado pela doutrina social. Vanessa, é uma resposta, os documentos? Não, digamos que esses documentos da década de 60 e de 70 estão na linha da teologia da libertação. Até porque todo documento ele é fruto do seu tempo, da reflexão teológica que está em pauta, das problemáticas que vêm, dos desafios que vêm da própria realidade. Sabemos que na década de 60, especialmente 50, 60, 70, aqui na América Latina, nós estávamos com regimes de opressão, todos os países latino-americanos estavam sob ditadura militar, inclusive o Brasil, embora alguns negacionistas digam que não era uma ditadura militar, nunca foi uma ditadura militar, mas estávamos embaixo de uma ditadura militar. Então, todo documento, claro, ele é fruto das demandas da sua época e também da reflexão teológica que está ali. Então, claro, esses documentos, especialmente das décadas de 60 e 70, estão muito marcados, sim, pela reflexão da teologia da libertação, mas não são uma resposta a ela. Eu diria que são quase que frutos dela. A Vânia pergunta, né, sobre Vânia Menezes, como que Jesus lidou com o Império Romano? Eu diria que, Vânia, falando pelo outro lado, Jesus frustrou a expectativa dos seus contemporâneos,
que esperavam um Messias político, um Messias que iria colocar Israel acima de todos os outros povos. E Jesus frustrou essa expectativa messiânica, política, e com isso frustrou os zelotas, frustrou algumas pessoas no seu círculo de discípulos. O próprio Judas Iscariotes, que queria se vingar do Império Romano, esperava que Jesus fosse esse libertador, esse Messias. E Jesus foi, diria, trabalhando o coração de Judas até o final. Até a quinta-feira santa, até a véspera da sua paixão e morte, na esperança que Judas compreendesse que Jesus não era o Messias como ele queria. Judas quis apressar as coisas, Judas quis, como a gente diz na gíria, encostar Jesus na parede. Ele achava que entregando Jesus, Jesus ia mostrar o seu poder, etc., o que não ocorreu. Então Jesus teve, portanto, essa atitude de não confrontar o Império Romano. Da mesma maneira, Jesus, aliás, ao contrário, Jesus teve muitos confrontos e embates com as autoridades religiosas do seu tempo, com os fariseus, com os saduceus, com os mestres da lei. Jesus teve esse embate. Mas Jesus, portanto, não foi esse Messias político aguardado dentro daquelas modalidades messiânicas judaicas, embora nós, claro, olhamos para Jesus como libertador. O Bruno Santana traz uma questão muito interessante, Bruno. Até agradeço a tua pergunta, porque ela me faz dizer alguma coisa que eu deveria ter dito na aula passada. O Bruno Santana pergunta: a visão dualista se reflete na dificuldade dos fiéis em compreenderem a comunhão na Trindade? Claro, né, Bruno, que uma pessoa que tem essa visão dualista, separa corpo e alma, que não consegue fazer uma união, nem mesmo no nível antropológico, nem mesmo no nível humano, dificilmente vai compreender uma comunhão nessa modalidade dentro de Deus. Mas, Bruno, eu aproveito a tua pergunta para falar isso daqui. Eu quero voltar, isso aqui foi tema da nossa aula passada, essa questão do dualismo corpo e alma. Aqui nós temos o modelo dualista clássico, que é a alma e o corpo, a fé e a vida. E a gente viu na aula passada que o Vaticano II, na Gaudium et Spes, número 43, dizendo que essa separação entre fé e vida é o erro mais grave do nosso tempo. Do nosso tempo lá em 1965. E claro que continua sendo até hoje essa dicotomia, né, esse dualismo, essa separação corpo e alma, fé e vida. Bom, eu deixei para vocês aí a referência do livro do Garcia Rubio, foi nosso professor na PUC do Rio, Unidade na Pluralidade. Nas páginas 103 a 107, o Garcia Rubio faz então um comentário sobre esses modelos dualistas. Mas, Bruno, o que eu gostei que você fez essa pergunta, porque me ajudou a dizer uma coisa que eu não disse. A aula passada, eu falei desse modelo dualista, só que as pessoas têm que ter uma escadinha para passar de um nível para o outro nível. Então, ele vai na missa, ele reza o terço dele, ele faz a adoração ao Santíssimo lá direitinho, e usa a camiseta da pastoral dele, do movimento dele, coisa e tal, aí depois ele desce a escadinha e vem aqui para a vida, como se fosse um outro departamento. Aqui ele tira a camiseta da pastoral e veste o uniforme dele da fábrica, ou veste o terno dele da empresa, ou veste, sei lá, o uniforme dele de serviço, e assim por diante. Aí ele já acha que isso aqui não tem nada a ver com aquilo ali em cima. Aqui é uma coisa e lá é outra coisa. Como o povo costuma dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, esse que tem esse modelo dualista na cabeça dele, ele tem que sempre ficar subindo e descendo a escadinha. Aí, quando chega no meio da semana, ele vai, sei lá, num grupo de oração, vai no terço da rua, aí ele sobe a escadinha e agora ele vem aqui para a fé. Não, eu vim aqui para rezar. Aí, quando alguém lá puxa assunto da vida, vamos partilhar nossa vida, quais são os problemas da nossa comunidade que nós poderemos agora trazer para esse momento? A pessoa diz, puxa, eu vim aqui para rezar e ficam falando de problema. Eu fui na missa para participar da missa, o padre fica falando lá de pobreza, de política, de
disso, daquilo, a gente vai na igreja para rezar. Então essa pessoa, ela fica sempre subindo e descendo essa escadinha, para lá ou para cá, para lá ou para cá. O que acontece com uma pessoa assim, que não consegue integrar a fé e a vida? Chega uma hora que ela se cansa. Chega uma hora que ela se cansa. Chega uma hora que essa pessoa agora então fica só do lado de cá. Aí fica só aqui na fé. Aí vira aquele, como a gente costuma dizer, aquele beato, fanático. E às vezes acontece isso, gente. Pessoas, às vezes, das nossas comunidades, que eram bastante engajadas, bastante atuantes, porém, usavam a escadinha para lá e para cá. Eram bastante engajadas, bastante atuantes, viu, nas nossas igrejas, porém, não tinham integrado fé e vida. E o que acontece com essas pessoas? Chega uma hora que a pessoa se cansa de ficar com o pé em duas canoas. Ou então, ou ele vira aqui um beato, você, nossa, fulano era de Sebes, fulano era da caminhada, fulano era linha de frente. Agora, ele é só grupo de oração. Agora é só reza terço. Agora só quer saber de missa, de adoração ao Santíssimo. Não quer nem mais saber de Sebes, de reunião da comunidade. A pessoa se cansou de fazer, subir e descer essa escadinha aqui. Ou então, né? Ou então é o contrário. A pessoa era uma pessoa muito religiosa, uma pessoa muito de fé, pessoa muito temente a Deus e coisa e tal, mas ela tinha que descer a escadinha para a vida dela. Chega uma hora que ela cansa de ficar descendo a escadinha e daí ela vira para cá. Aí ela abandona completamente a religião. Nossa, fulano era da comunidade, fulano não perdia uma missa, fulano estava sempre com a gente nos momentos de mística, de oração, agora ele não quer saber mais de nada, agora o negócio dele é só o partido político, é só o sindicato, ele desacreditou da religião, desacreditou de Deus, desacreditou da igreja. O que é isso? As pessoas que não conseguem fazer esta união, fé e vida. Não conseguem fazer essa união. E fica, então, subindo e descendo essa escadinha aqui, para lá e para cá. Uma hora cansa. Ou ele vai ficar só aqui, nesse polo, e vai largar o outro polo da vida, ou ele vai ficar só aqui na vida e vai largar o polo da fé. Então, nós temos que ter, primeira coisa, nós temos que ter presente isso, que existe um dualismo na nossa cabeça. E nós temos que tomar muito cuidado com esse dualismo. E temos que, o mais possível, fazer a integração. Vocês podem ver na aula passada, o slide, o modelo de integração dessas duas realidades. Nós somos seres duais, não dualistas. Dual significa que nós temos uma natureza humana, e essa natureza humana é formada por duas dimensões. Uma dimensão interior, que nós poderíamos chamar de espiritual, e uma dimensão exterior, que é a dimensão material. São duas dimensões, mas essas duas dimensões, elas formam uma única natureza, que é o eu. Quando alguém pergunta para você, quem é você? Você responde, eu? Eu sou eu. Você não diz, eu sou corpo e alma. Ninguém fala, eu sou corpo e alma. Você fala, eu sou eu. É esse eu. Então nós temos cada vez mais, nas nossas pastorais, nos nossos estudos, a gente precisa aprofundar mais essa questão desse modelo da integração. Porque mais cedo ou mais tarde, quem fica subindo e descendo essa escadinha aqui, mais cedo ou mais tarde, ou uma hora ele vai ficar no polo da fé e vai abandonar o polo da vida, ou então o contrário. Ele vai ficar no polo da vida e vai abandonar o polo da fé. A pessoa vai se cansar. Bom, então, que bacana que o Bruno, né, me deu a oportunidade. Eu devia ter dito isso semana passada, mas, sabe, acabou que passou batido. Ainda bem que deu para partilhar isso com vocês hoje. Esse livro do Garcia Rubio é muito bacana. É um livro grosso, assim, grosso, um calhamaço de livro. Um livro de antropologia, os seminaristas estudam na teologia, quando fazem antropologia teológica, esse é o livro indicado para os seminaristas. E nas páginas 103 a 107, essa reflexão que o Garcia Rubio faz sobre o dualismo. Bom, gente, vamos lá para frente, que a hora avança. Aí, já quase meia hora já fomos aí da nossa aula. Para quem está chegando pela primeira vez e para aqueles que já estavam das outras vezes,
nós já vimos o capítulo, nós estamos vendo a primeira parte do compêndio, que são os pressupostos fundamentais da doutrina social da igreja. Nós já vimos o capítulo 1, que é o desígnio de amor de Deus a toda a humanidade, uma parte mais bíblica, né, foi o início do nosso curso. A semana passada, nós vimos o capítulo 2, o capítulo 2, missão da igreja e doutrina social, porque o Sínodo da América pediu que fosse feito um compêndio da doutrina social e que tivesse tipo de um catecismo, de um capítulo que falasse sobre as relações entre doutrina social e evangelização. É exatamente o capítulo 2, foi o tema da nossa aula semana passada. Nós estamos agora no capítulo 3, a pessoa e os seus direitos. Estamos aqui no capítulo 3. Por quê? O capítulo 3 é o princípio fundamental da doutrina social. É o princípio que nós chamamos princípio personalista. Isto é, a pessoa é o centro e o fim de toda atividade social, econômica e política. O princípio personalista. E todo o capítulo 3 do compêndio é dedicado a esse princípio. E os outros princípios vêm depois do capítulo 4. Então, nós estamos aqui finalizando esse capítulo 3 com o último dos princípios, que é a questão dos direitos humanos. E terminamos falando na semana passada que hoje nós temos um discurso equivocado e que, infelizmente, é repetido até por pessoas de comunidade, pessoas de igreja, que dizem que direitos humanos são para humanos direitos. Ou então aqueles que dizem, esse povo dos direitos humanos, que fica defendendo bandidos. E temos aqueles programas sensacionalistas de televisão, eu acredito que em todos os estados aí a gente, né, tem aqueles programas locais, mas temos também alguns programas de alcance nacional que são sensacionalistas, né, que divide o mundo entre bandidos e as pessoas de bem. As pessoas de bem, os outros são bandidos. Como se a realidade fosse assim, dualista. Olha só a questão do dualismo, né? Dualismo. Isso aqui a gente chama de maniqueísmo. Talvez a gente fale sobre isso em alguma outra ocasião. Maniqueísmo. Seria dividir o mundo entre os bons estão de um lado, os maus estão de um outro lado. E claro que nós sempre estamos do lado dos bons. Sempre do lado dos bons. Eu nunca vi pessoas que dividem o mundo desse jeito entre pessoas de bem e bandido. E gente do mal. Eu nunca vi quem divide o mundo assim dizer que ele está do lado de cá. Ele sempre está do lado das pessoas de bem. Ele mesmo se posiciona ali. Então, nós temos essa questão, né? Direitos humanos são para humanos direitos. Direitos humanos é coisa de bandido. Por que fica defendendo bandido e não defende o policial que morre em serviço? E esse discurso que, lamentavelmente, nós estamos vendo nesse governo atual, que está desmontando, né, toda essa questão dos direitos humanos, já foi até citado na ONU, exatamente por causa, além do desastre ambiental. Isso aqui a gente nem fala, catástrofe ambiental que o atual governo está proporcionando. Essa questão dos direitos humanos é uma questão que está muito séria mesmo nesse governo. Bem, o compêndio da doutrina social, dos números 152 em diante, o SS é seguintes, né, 152 e seguintes, vai então tratar essa questão dos direitos humanos. A igreja teve uma certa relutância em aceitar esse discurso sobre os direitos humanos. Por quê? Por causa do contexto ideológico em que ele foi formulado. Porque essa questão dos direitos humanos apareceu lá na Revolução Francesa. Mas não foi uma novidade absoluta, porque a igreja já tinha falado em documentos sobre o direito dos povos indígenas, sobre o direito dos africanos. Pessoas que dizem, a igreja nunca se manifestou contra a escravidão. Desconhecem que a igreja, sim, defendeu o direito dos povos indígenas, bem como também defendeu os negros contra a escravidão. Temos lá alguns autores teólogos, Soares e outros autores teólogos da Idade Média, que já entraram nessa questão dos direitos humanos. Mas os direitos humanos foram formulados no contexto da Revolução Francesa,
que lançou lá os direitos do homem e do cidadão. E a Revolução Francesa teve um caráter anticlerical. E por isso sempre, não é que a igreja fosse contra os direitos humanos, absolutamente, mas por causa do contexto em que nasceu essa questão dos direitos humanos. Né, havia aí por parte dos revolucionários, como diz aí o slide, uma atitude de confronto com a igreja. E esse pé atrás da igreja com relação a essa questão dos direitos humanos, tal qual nasceu na Revolução Francesa, e depois foi se encaminhando, até chegar em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU. Essa atitude, então, marcou muito a igreja, até João 23. João 23. Foi João 23, nós vamos ver, aquele que fez uma aproximação positiva à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na Pacem in Terris, João 23 elogia os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele comemora os 15 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Pacem in Terris é de 1963. Nós comentamos na aula passada que a Pacem in Terris, ela não é comemorativa da Rerum Novarum, como era costume da doutrina social. Mas a Pacem in Terris faz uma apreciação positiva e ela comemora os 15 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. O número 153 do compêndio vai colocar, então, o fundamento dos direitos humanos. Se fundamenta em quê? Na dignidade inviolável de cada cidadão, como imagem de Deus. Essa é a questão. Por quê? Naquela Declaração Universal dos Direitos Humanos, falta um fundamento que nós diríamos teológico, e por isso, então, a igreja ficou com esse pé atrás. Existe um consenso ético na questão dos direitos humanos da ONU, mas a igreja via faltar ali esse fundamento, que a igreja aceita, sim, os direitos humanos, por quê? Por causa da dignidade de cada um, como sendo imagem de Deus. Falamos sobre isso na aula passada, não é? Que a Bíblia democratiza a imagem de Deus, que na antiguidade era reservada aos reis, aos faraós, aos imperadores, etc. Para o livro do Gênesis, toda pessoa é imagem e semelhança de Deus. Portanto, a fonte última dos direitos humanos não está num consenso ético entre as pessoas, também não é o Estado, não é uma concessão do Estado, os direitos humanos, não é uma concessão dos poderes públicos, mas os fundamentos, o fundamento dos direitos humanos estão no próprio homem e, em última análise, em Deus, do qual o homem, o ser humano, é imagem. Várias vezes vai aparecer a palavra homem. Eu quero dizer que eu estou usando a mesma expressão que aparece no compêndio. Claro que hoje a gente sempre tem uma linguagem mais inclusiva, a gente fala pessoa, ser humano, mas eu utilizo aí tal qual aparece lá no compêndio. Quando eu falo homem aqui, obviamente, estamos entendendo aí todas as pessoas, todos os seres humanos, mas eu utilizo a palavra homem até por fidelidade ao texto do compêndio. Nos anos 60, eu já comentei isso, né? Coube ao João 23, na Pacem in Terris, fazer a recepção católica do paradigma dos direitos humanos, tal qual foi proclamado pela ONU em 1948. E João 23 comemorou os 15 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses direitos, vai dizer o compêndio, número 154, são universais, invioláveis e inalienáveis. Acho que você já deve ter ouvido essas 3 características que o compêndio vai desenvolver nesse parágrafo 154. São universais porque estão presentes em todos os seres humanos, sem exceção de ninguém. Por isso que esse discurso de que direitos humanos são para humanos direitos é um discurso que não cabe. Porque aí o que a igreja fala para nós no compêndio da doutrina social da igreja? Os direitos humanos são universais para todos os seres humanos, sem exceção de ninguém.
de lugar e também de sujeitos. Esses direitos são invioláveis, uma segunda característica, enquanto eles são o quê? Inerentes à pessoa, fazem parte da própria pessoa, fazem parte do ser humano e a sua dignidade. E por isso devem ser assegurados, respeitados, em toda parte em relação a quem quer que seja. São invioláveis os direitos humanos. Não existe justificativa para que se suspenda os direitos humanos de alguém. Ninguém pode violar esses direitos. E são inalienáveis, enquanto ninguém pode legitimamente privar desses direitos um semelhante seu, seja ele quem for, porque isso significa violentar a própria natureza da pessoa. A pessoa tem uma dignidade que deve ser sempre respeitada e defendida. Então, são as 3 características dos direitos humanos que aparecem no número 154 do compêndio. Ele desenvolve essas 3 características. Na Pater in Terris, o Papa João XXIII, ele acolhe, como eu falei, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e coloca alguns direitos lá na Pater in Terris. Acho que eu até não coloquei o número aí, não coloquei mesmo. Mas dos números 11 a 45 da Pater in Terris, o Papa João XXIII, então, vai apresentar os direitos econômicos e sociais. Olha só, gente, como é que está bem declarado. Estradas, transportes, comunicações, água potável, moradia, assistência de saúde, condições idôneas para a vida religiosa e ambiente, para o espairecimento de espírito, seguridade social, trabalho, remuneração adequada, participação na empresa, direitos econômicos e sociais. E também direitos políticos e civis, direito à vida e a viver em família, facilitar a constituição de organismos intermediários que tornem mais orgânica e fecunda a vida social, participar nos bens da cultura de maneira proporcional às suas condições. Então, tanto o Papa João XXIII, da Pater in Terris, quanto São João Paulo II, e aí eu coloquei na centésimos anos, número 47, vai então dar uma debulhada nesses direitos humanos, dividindo assim, direitos econômicos, direitos sociais, direitos políticos, direitos civis. Bom, com isso, então, nós fechamos o capítulo 3º do compêndio e vamos entrar no capítulo 4º do compêndio. Esse capítulo 4º, nós vamos ver os grandes princípios da doutrina social da Igreja. Acho que vocês se recordam que eu falei na semana passada que a doutrina social da Igreja tem uma dimensão teórica, e essa dimensão teórica, ela está presente nos seus grandes princípios, que nós vamos ver agora. A doutrina social tem uma dimensão histórica, e essa dimensão histórica está presente nas encíclicas sociais, que sempre respondem a uma determinada demanda, a uma questão social, como vimos na semana passada. E a doutrina social tem uma terceira dimensão, que é uma dimensão prática. Quer dizer, ela quer orientar a vida do cristão. Então, nós vamos entrar agora na dimensão chamada teórica da doutrina, que são os grandes princípios, seus grandes princípios. Bom, o primeiro desses grandes princípios é o princípio do bem comum. O compêndio, aí nos números 164 ao 170, sempre recordando a vocês que quando a gente apresenta esse número aí, não é página, mas é aqui esse número, o número marginal, no parágrafo, nos parágrafos 164 a 170, fala do bem comum. Então, nós temos 3 tipos de bem. Temos um bem pessoal, um bem de grupo e o bem comum, que é o tema que nos interessa. Temos necessidades pessoais, necessidades de grupo e necessidades sociais. E quem que é responsável por isso? As necessidades pessoais, quem é responsável? É a própria pessoa, claro. Cada um é responsável por si mesmo. Cada um é responsável pelo seu bem pessoal. Então, o responsável pelo bem, pelas necessidades pessoais, é a pessoa física. Temos necessidades de grupo.
Quem é o responsável pelas necessidades de grupo? É aquele grupo constituído na sociedade. A associação que a pessoa pertence, o sindicato ao qual ela está afiliada, outras entidades que a pessoa faz parte, às vezes é uma ONG, às vezes é um grupo musical, às vezes é um grupo de teatro. São tantos, uma diversidade de grupos que temos dentro da sociedade. Isso que a doutrina social chama subjetividade da sociedade. Todos esses grupos, onde as pessoas se encontram, se interrelacionam, e esse grupo, de alguma forma, contribui com o seu existir, com a sua existência, para o bem do conjunto da sociedade. Isso nós chamamos subjetividade social. Aqui eu cito apenas associação, sindicato, mas dessas outras entidades, poderíamos colocar tantos outros grupos, obras sociais, né, tantos outros grupos, aqueles grupos de amigos que a gente se encontra para o nosso happy hour na sexta-feira à noite ou em outra ocasião, o time de futebol do qual eu faço parte, o time de basquete no qual eu treino, a academia onde eu frequento, enfim, esses diversos grupos. Então, eles estão responsáveis pelo bem do grupo. E só lembrando aqui, um princípio que nós vamos falar daqui a pouco, da subsidiariedade. Significa que o Estado tem que respeitar essa subjetividade da sociedade. Tem que respeitar esses grupos organizados. E não só, valorizar esses grupos. Mas nós vamos chegar lá. E temos as necessidades sociais, as necessidades da sociedade. Quem que é responsável pelas necessidades da sociedade? Começa o município, no nível um pouco menor, se amplia para o Estado e depois se amplia em nível federal para a União, município, Estado e a União. O bem comum é a finalidade da comunidade política. Aqui nós estamos falando de comunidade política, o governo municipal, estadual e federal. A finalidade da política é o bem comum, promover o bem da sociedade. E o que é o bem comum? Aí temos uma definição, que é uma definição clássica de bem comum. O bem comum, eu grifei ali, porque isso ali é importante, o bem comum é o conjunto das condições da vida social, que permitem, tanto aos grupos como a cada membro, alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Um conjunto de condições da vida social que o Estado deve promover. Um conjunto de condições que o Estado, a comunidade política deve promover para que os cidadãos possam se desenvolver como pessoas felizes em todas as suas dimensões. Na dimensão econômica, na dimensão cultural, na dimensão do lazer, na dimensão familiar. Esse conjunto de condições devem ser favorecidos pela comunidade política. Nós vamos ver daqui a pouco, vamos ver logo em seguida, que essa definição de bem comum, como sendo um conjunto de condições sociais que permite o pleno desabrochar da pessoa, quem formulou isso foi Pio XII. Pio XII, aquele RMN que vocês veem aqui embaixo, RMN, Rádio Mensagem de Natal de 1942. Portanto, ali em plena Segunda Guerra Mundial, Pio XII falando do bem comum. Existia o conceito de bem comum. Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino falava sobre a questão do bem comum, mas ele não tinha definido o que é bem comum. E vem Pio XII e define o bem comum como sendo esse conjunto de condições sociais que ajuda a pessoa a se desabrochar totalmente. Está lá no número 12 dessa Rádio Mensagem de Natal de 1942. Isso aqui você encontra no site do Vaticano, se você quiser ir lá na fonte e ler o que o Pio XII falou. João 23, na Mater et Magistra, MM, é a abreviatura, número 65, ele retoma essa definição de Pio XII e traz ali novamente. Você encontra também esse documento lá no site do Vaticano. E a Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Ecumênico Vaticano II, no seu número 26, toma essa mesma definição.
Agora, o que é importante no caso do magistério de João 23? É que João 23, ele não ficou nessa generalidade. Porque, infelizmente, nós vamos ver agora, porque está começando a campanha política, nós vamos ver todo mundo falando de bem comum. Só que experimenta perguntar para um desses, o que é bem comum? Pergunta para ver se a pessoa tem noção do que é o bem comum. Às vezes fica em discursos genéricos. Você falar conjunto de condições da vida social. Mas o que é isso, conjunto de condições da vida social? João 23 dá uma debulhada nisso. E João 23, na Mater et Magistra, número 79, vocês têm aí, ele debulhou o que é esse conjunto de condições da vida social. Ele disse, olha só, gente, que atualidade, esse documento da Mater et Magistra é de 1961, ano que eu nasci. Segunda-feira que vem, 5 de outubro, é meu aniversário. E eu nasci em 61, quando esse documento foi lançado. E João 23 diz, no número 79, dar emprego ao maior número de trabalhadores, justa proporção entre salários e preços, tornar acessíveis bens e serviços, eliminar ou reduzir os desequilíbrios entre os setores da agricultura, da indústria e dos serviços, realizar o equilíbrio entre a expansão econômica e o desenvolvimento dos serviços públicos essenciais, adaptar as estruturas produtivas aos progressos das ciências e das técnicas. Olha só, isso aqui, puxa vida, eu acho isso aqui uma utopia no bom sentido, um desafio. Olha isso daqui, prestem atenção nesse aqui, olha. Então, eu vou colocar o mouse aqui. Moderar o teor de vida já melhorado da geração presente, tendo, tem um A sobrando ali, tendo a intenção de preparar um porvir melhor para gerações futuras. São João 23, gente, que visão desse homem. Moderar o teor de vida dessa geração para que esse planeta exista por mais alguns milhares de anos pela frente. Porque nós não somos a última geração que vai passar por esse planeta. Então, olha só, tudo isso é o bem comum. No caso aqui, um bem comum ambiental. Então, o grande lance de João 23, nesse número 79 da Mater et Magistra, foi ter concretizado o que vem a ser bem comum. Outra perspectiva dos direitos é a perspectiva de direitos, que vem dessa personalista. Aqui está. Eu coloquei aqui o número. É na Pater in Terris, número 60 a 66, e João Paulo II, no número 47. São aqueles direitos econômicos e sociais que a gente já falou ali atrás, nos direitos humanos. A questão é que João 23, ele, na Pater in Terris, ele relaciona bem comum com relação aos direitos. E João Paulo II faz a mesma coisa. Diz que promover o bem comum é promover os direitos. Quais direitos? Econômicos, sociais, políticos, civis. Aquilo que a gente já comentou no slide aí já anterior. O compêndio da doutrina social da Igreja, que é o que nós estamos estudando, no seu número 166, também apresenta uma lista do que o compêndio entende como sendo bem comum. Aí diz lá o compêndio: essas exigências referem-se, antes de mais, ao empenho pela paz, à organização dos poderes do Estado, a uma sólida ordem jurídica, à salvaguarda do meio ambiente, ou do ambiente, à prestação dos serviços essenciais às pessoas, saúde, educação, saneamento básico, assim por diante, alguns dos quais são, ao mesmo tempo, os direitos. Aí vem alimentação, moradia, trabalho, educação e acesso à cultura, saúde, transportes, livre circulação das informações e tutela da liberdade religiosa. Não se há de olvidar o aporte que cada nação tem o dever de dar para uma verdadeira cooperação internacional em vista do bem comum da humanidade inteira, inclusive para as gerações futuras, como já havia dito João 23. Esse é o número 166 do compêndio. Você vai encontrar lá
essa listinha que aí está. O bem comum, e a Sônia falou que vai ter a abertura, o lançamento na quinta-feira do Hot Site. Nós estamos em novena aqui na nossa paróquia. Nossa paróquia é São Benedito. E o dia de São Benedito é 5 de outubro. Então, inclusive, hoje, eu não concelebrei a missa, exatamente porque eu estaria aqui com vocês. Eu não poderei estar, infelizmente, senão eu estaria com muito prazer acompanhando na quinta-feira o lançamento do Hot Site, lá do CNLB. Mas o bem comum poderia ser uma cartilha que serviria de base para as comunidades e também para os políticos. E por quê? Por quê? E aqui eu coloco uma citação da CNBB. Hoje se observa a perda de direitos e conquistas sociais, resultado de uma economia que submete a política aos interesses do mercado. Isso nós estamos vendo diariamente. Direitos sociais sendo diminuídos, sendo retirados, como diz a CNBB, os interesses do mercado e do capital vão se sobrepondo. Por isso que o bem comum poderia ser uma cartilha para as comunidades e para os políticos. Eu sugiro você aqui, pega essa listinha aqui de bem comum do compêndio, pega essa listinha aqui de direito comum do João 23 e mostra lá para os candidatos que passarem diante de você, candidato a prefeito, a vereador, etc. Aqui, ó, aqui está o que a igreja fala de bem comum. Está aqui. A cartilha que nós temos nas nossas mãos. Bom, então esse é um primeiro grande princípio fundamental, como você certamente percebeu, que é o princípio chamado princípio do bem comum. Segundo princípio, está nos números 171 a 184. Esse princípio que nós chamamos destinação universal dos bens. É um princípio também, todos são fundamentais, claro, são princípios fundamentais. Bem comum no que se refere à política, destinação universal dos bens no que se refere à vida econômica. Número 171. Deus destinou os bens da criação para todas as pessoas. Os bens da criação são para todos. E não para ficarem concentrados nas mãos de poucos. Nem preciso dizer para vocês que uma meia dúzia de pessoas tem quase metade da riqueza da renda nacional. Eu não tenho dados aqui, estou dizendo assim meio por alto, mas certamente vocês já ouviram esse discurso. Uma metade de famílias, às vezes tem meia dúzia de famílias, tem uma propriedade, tem uma concentração de riqueza superior até a alguns países da África, da Ásia e de outros lugares. No Brasil também isso não é muito diferente, né? Poucas pessoas têm demais, enquanto muitas pessoas não têm quase nada. Isso Puebla já falava em 1979. O fosso que existe entre ricos e pobres. Alguns têm demais e muitos têm de menos. Então, Deus destinou a criação para todos. A raiz desse princípio da destinação universal está no ato criador de Deus. Ao deixar a terra para que o ser humano goze dos seus frutos. Deus fez esse mundo para todos, não apenas para alguns. Rousseau é um filósofo francês que aí está do ano de 1778. Rousseau, ele escreveu uma obra chamada Tratado sobre a Origem das Desigualdades Humanas. Na realidade, uma universidade lá na época, não me recordo agora qual universidade, que lançou, se eu não me engano era da Suécia, que lançou um concurso para que as pessoas escrevessem sobre as desigualdades humanas. E tinha um prêmio, né? Um prêmio em dinheiro para a pesquisa, o trabalho que fosse o melhor. E Rousseau, esse filósofo francês, escreveu o trabalho dele, deu esse título, Tratado sobre a Origem das Desigualdades Humanas. E Rousseau diz lá no seu tratado, a primeira propriedade privada surgiu
quando o primeiro homem cercou um pedaço de terra e falou que aquilo era dele, e os demais acreditaram que aquilo era dele. Ali começou a desigualdade entre os mortais. E aí ele vai desenvolvendo todo o seu pensamento. O compêndio, no seu número 172, diz que esse princípio da destinação universal está na base do direito de todos ao acesso de todos os bens. Olha só, isso que diz aqui o número 172 do compêndio. Eu vou até passar o mouse aqui embaixo. O princípio do uso comum dos bens é o primeiro princípio da ordem econômica e social. O princípio do uso comum dos bens. E o número 174 vai dizer que a economia não pode perder isso de vista. A finalidade dos bens não é gerar riquezas para alguns poucos. A finalidade dos bens é uma finalidade humana. Nós vamos chegar lá, falar de economia. A economia tem uma finalidade humana. Os bens são para todos. Ninguém pode ser privado dos bens. Ninguém pode ser privado do alimento. Ninguém pode ser privado de moradia. Ninguém pode ser privado de saúde. Então, os bens da criação são para todas as pessoas. E não só para aqueles que podem pagar. Não existe essa mercantilização. O número 174, portanto, diz que a economia não pode perder de vista isso, né? Mas fazer um esforço para que seja atendido às necessidades de todas as pessoas. Nós vamos agora entrar numa questão bastante espinhosa, é a questão da propriedade privada. Eu quero, antes de entrar na questão da propriedade privada, porque está bem nessa questão da destinação universal dos bens da criação. Antes de entrar na questão da propriedade privada, eu quero trazer, e nós vamos falar disso baseado em Santo Tomás de Aquino, trazer essa primeira distinção, para depois a gente compreender como que Santo Tomás entende a questão da propriedade privada. Bem, aí vocês têm a referência, Santo Tomás, Suma Teológica, segunda parte da segunda parte, questão 32, artigos 5º e 6º, se alguém depois quiser buscar na Suma Teológica. Você encontra a Suma Teológica disponível na internet. Eu tenho no meu computador, que eu uso muito. Você pode baixar a Suma Teológica aí no seu computador, e você pode ir lá depois e ler esses artigos lá direto na Suma Teológica. Bem, São Tomás fala de duas coisas. Primeiro, ele fala do supérfluo e diz que o supérfluo é aquilo que sobra do que é necessário para uma vida digna para a pessoa e os seus dependentes. Queria que vocês tivessem muito presente esse conceito aqui, olha, o supérfluo e o necessário. O que é o supérfluo? É aquilo que sobra do que é necessário para uma vida digna, para a pessoa e seus descendentes. Bom, continuando o raciocínio de Santo Tomás. Santo Tomás vai falar da esmola, e Santo Tomás vai dizer que existe um tipo de esmola que ele chama de preceito. E por que é uma esmola de preceito? Preceito significa algo obrigatório. A esmola de preceito, ela é obrigatória. Todos somos obrigados a essa esmola de preceito. E qual que é a esmola de preceito, segundo Santo Tomás? Dar do supérfluo. Dar do supérfluo. E o que é o supérfluo? Se fosse numa prova oral, eu já ia perguntar para você. O que é o supérfluo? Supérfluo é o que sobra daquilo que é necessário. Isso aqui é necessário para mim. Isso. Sobrou essas coisas. Isso aqui é supérfluo. De Santo Tomás, é um dever de justiça. É um dever de justiça você dar do supérfluo, daquilo que está sobrando para você. E se nós formos, gente, fazer um inventário, nós vamos ver que nós temos muitos supérfluos. Muitos supérfluos. Até mesmo assim, vamos falar agora, não vamos nem olhar em nível social, vamos olhar em nível pessoal.
vamos nós também olhar para a nossa existência. Nós temos bastante supérfluo, roupas, sapatos, sandálias e blusas, etc. Nós temos muito supérfluo. A gente tem, não usa, usa de vez em nunca e está lá guardado. Ou então nós temos e está onde? Está lá em cima do forro, está guardado lá em cima da laje. Ou então nós temos, está guardado lá no quartinho dos fundos. Nós temos tanta coisa que a gente não usa. Não é necessário para a gente. E a está lá. É um dever de justiça partilhar daquilo que é supérfluo. Uma outra coisa. Nós vivemos hoje numa sociedade do supérfluo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Temos que ter um discernimento muito grande, porque a sociedade, através da propaganda, quer enfiar na nossa cabeça que algumas coisas são necessárias para a gente, porque todo mundo tem, porque a minha amiga tem, porque o meu amigo tem, quer enfiar na cabeça da gente que aquilo é necessário para mim. Se eu não tiver aquilo, eu vou ser menos que os outros, eu vou pagar mico perto dos outros, etc. Então, às vezes, a sociedade fica criando necessidades para a gente. É a sociedade do supérfluo. E a gente acaba achando que o supérfluo é necessário também. Então, a gente tem que ter muito esse discernimento. Bom, então esse é o primeiro tipo de esmola de Santo Tomás de Preceito, é dar do supérfluo. Isso aqui é dever de justiça. Sobrou para mim, eu não preciso, não vou usar, eu tenho o dever de passar para frente. Outro tipo de esmola é a esmola de conselho. O que é a esmola de conselho? O próprio nome já diz. É conselho, é aconselhável, não é para todos, é para aqueles que quiserem dar um passo a mais. Não é para todos. Como aqui. Aqui é para todos, de preceito é para todos. Aqui não, aqui é para aqueles que quiserem ser perfeito, como diz o Evangelho. Você quer ser perfeito? Vai, vende seus bens e dá aos pobres. Então, a esmola de conselho é dar do necessário. Dar do necessário. E de Santo Tomás, isto aqui é a verdadeira caridade. Isso daqui, dar do necessário, de Santo Tomás de Aquino, é a caridade perfeita. O que é dar do necessário? Sabe aquela pessoa que tira a roupa do corpo para dar para uma outra pessoa, que está mais necessitada do que ela? Santo Tomás diz assim, olha, você pode até dar do seu necessário, desde que você saiba que você pode, de alguma forma, retomar aquele necessário. Eu dei uma roupa do meu corpo agora, mas eu sei que eu posso adquirir uma outra roupa para mim. Então, dar do necessário de Santo Tomás é a caridade perfeita. Interessante que nós, né, na nossa concepção popular, a gente entende caridade como sendo dar do supérfluo. Não é? A gente cruza isso aqui desse jeito assim, ó. A caridade é como dar do supérfluo. Ah, eu tenho tanta roupa sobrando lá em casa, eu tenho tanta roupa sobrando lá, eu tenho sapato sobrando, tanta coisa sobrando, acho que eu vou dar para a obra social da paróquia, eu vou dar para os vicentinos. Vou fazer uma caridade. Você não está fazendo caridade, você está fazendo justiça. É justiça. A caridade é quando eu dou do necessário. Eu preciso, mas tem gente que precisa mais do que eu. Então, isso aqui é a reflexão de Santo Tomás entre o supérfluo e o necessário. Bem, vamos agora para a questão, para a questão espinhosa da propriedade privada. Aí nós temos a referência, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, a segunda parte da segunda parte, a questão 66, artigo 2. E o compêndio, nos números 282 a 283, você vai encontrar o que o compêndio fala sobre a propriedade privada. Bom, o que diz Santo Tomás de Aquino? Ele diz, no que se refere às posses, o ser humano tem um poder de gerir e tem um poder de usar os seus bens. Vamos repetir o raciocínio de Santo Tomás. No que se refere às posses, o ser humano tem um poder de gerir e tem um poder de usar dos bens. Continua, dizendo Santo Tomás. O homem tem poder de gerir os bens, pois é natural decidir entre o que é supérfluo e o que é necessário para a sua vida. Por isso que eu coloquei antes essa questão aqui,
da esmola, de preceito e de conselho, para a gente entender a questão do supérfluo e do necessário, que está no raciocínio de Santo Tomás. Então, o homem, ele diz aqui, ele tem o poder de gerir os seus bens, quer dizer, decidir entre o que é supérfluo e o que é necessário para a sua vida. E nós já sabemos, aquilo que é supérfluo, temos que dividir, é dever de justiça. No entanto, de Santo Tomás, o ser humano, ele não tem poder de uso sobre todas as coisas. Por quê? Porque sobre aquilo que é supérfluo, pesa a obrigação de justiça de repartir. É uma exigência da justiça. Olha o raciocínio de Santo Tomás, a partir desses conceitos do supérfluo e do necessário. O ser humano tem, portanto, o poder de gerir os seus bens e de usar dos seus bens. O que é gerir? É ver o que ele precisa para viver e o que está sobrando. Aquilo que está sobrando, ele não tem o direito de usar. Sobre aquilo pesa uma hipoteca social, como ensinou São João Paulo II. Pesa uma hipoteca social. Aquilo que está sobrando, existe o dever de justiça de ser repartido. Falando em São João Paulo II, eu quero trazer aqui esta citação dele, que está na encíclica Solicitudo Rei Socialis, número 31, e ele se refere à pregação de São João Crisóstomo. Solicitudo Rei Socialis é aquela encíclica que eu falei para vocês na aula passada. Quando alguém me pergunta, padre, que encíclica o senhor me aconselharia a ler? Eu sempre sugiro essa encíclica de João Paulo II. O que ele diz lá, nesse número 31? Eu peguei 2 parágrafos desse número 31. Diz assim, São João Paulo II, abre aspas, eu copiei literalmente o que diz São João Paulo II. Assim, faz parte do ensinamento e da prática mais antiga da Igreja a convicção de estar obrigada, por vocação, ela própria, os seus ministros e cada um dos seus membros, a aliviar a miséria dos que sofrem, próximos e distantes, não só com o supérfluo, mas também com o necessário. Olha João Paulo II usando conceitos de Santo Tomás de Aquino. Se você vai olhar lá o pezinho da página, você vai ver Santo Tomás, Suma Teológica, tal. Continua aí. Nos casos de necessidade, não se podem preferir os ornamentos supérfluos das igrejas e os objetos do culto divino preciosos. Ao contrário, poderia ser obrigatório alienar estes bens para dar de comer, de beber, de vestir e casa a quem disse estar carente. É um desafio, mas isso é palavra de São João Paulo II, baseado na pregação de São João Crisóstomo e utilizando os conceitos de supérfluo e de necessário que a gente tem em Santo Tomás de Aquino. Diz uma história, eu escutei, eu aprendi essa história uma vez, eu nunca fui verificar se ela tem fundamento, mas diz uma história que lá no convento, estamos tão próximos do dia de São Francisco de Assis, alguém bateu no portão do convento, irmão Leão foi atender o portão, era uma pessoa pedindo alimentos, pedindo comida. E o irmão Leão foi até São Francisco de Assis. São Francisco estava lá rezando, o irmão Leão chegou e falou, irmão Francisco, tem uma pessoa no portão pedindo comida. E Francisco falou, dá comida para ele. E o irmão Leão disse, como, irmão Francisco? Nós não temos mais nada. Não temos mais nada na cozinha. Nós demos tudo que a gente tinha. Olha só o necessário, né? Demos tudo que a gente tinha. Não tem como a gente dar nada para essa pessoa. Nós não temos nada para oferecer para ele. E aí São Francisco disse ao irmão Leão, e aquele evangeliário bonito que nós temos lá na capela, aquele livrão bonito. O irmão Leão falou, irmão Francisco, não vai me dizer que o senhor vai querer que eu venda aquele evangeliário. Como que nós vamos ler depois a palavra de Jesus?
E o irmão Francisco respondeu: se o evangelho não servir para dar alimento para alguém, vai servir para quê? Vai lá, vende, compra e dá comida para ele. Eu sei, eu até arrepio quando eu comento essa história. Como diz, não sei se tem fundamentos isso, mas que é algo que realmente fala o que é dar do necessário, né? Dar do necessário para aquele que tem mais necessidade do que eu. Isso aqui, gente, é ensinamento tradicional da igreja, de São João Crisóstomo, de Santo Tomás de Aquino. Isso aqui não é comunismo, né? É ensinamento da igreja. Essa é a palavra de João Paulo II, retomando toda essa tradição da igreja. O compêndio, número 177, eu sempre gosto de citar esse número aqui. A doutrina social da igreja nunca, eu faço questão de colocar em letras maiúsculas, porque tem gente que questiona isso daqui. A doutrina social da igreja nunca afirmou a propriedade privada como um direito absoluto e intocável. A doutrina social da igreja reconhece que todos nós temos direito, todos, e por isso ninguém pode ser excluído desse direito. Todos temos direito ao usar dos bens necessários para a nossa subsistência. Mas esse direito de propriedade não é um direito absoluto e intocável. Acho que vocês se recordam da aula passada, quando eu falei da questão do dualismo, etc. Eu falei do John Locke, lá de 1690, o pai do liberalismo. Por que existe o Estado, dizia John Locke, para garantir a propriedade privada? O Estado é para garantir a propriedade privada. Não é para promover o bem de todos, o bem comum, mas na concepção liberal é para garantir a propriedade privada. Então, a igreja nunca afirmou que a propriedade privada é um direito absoluto e intocável. Ela afirma, sim, o direito de todos à propriedade privada. Direito de todos, mas nunca disse que é absoluto e intocável. Pelo contrário, continua o compêndio dizendo, a igreja sempre, a doutrina social sempre o entendeu, esse direito, no contexto mais vasto do direito comum de todos a utilizarem dos bens da criação inteira. O direito à propriedade privada está subordinado ao direito ao uso comum, subordinado à destinação universal dos bens. Isso aqui é importante a gente saber, porque hoje em dia, vira e mexe, fala-se, fulano é comunista, Beltrano é comunista, isso, aquilo, aquilo. Aqui nós estamos falando de doutrina social, é ensinamento da igreja, ensinamento de São Tomás, ensinamento de São João Crisóstomo. Então, é uma bobagem, tantas bobagens que a gente escuta falando-se aqui e ali. Eu trago agora aqui para vocês uma citação da Gaudium et Spes, do Concílio Ecumênico Vaticano II. Diz lá o Concílio Ecumênico, na Gaudium et Spes, que é uma constituição pastoral do Vaticano II. Deus destinou a terra com tudo o que ela contém para o uso de todos os homens e povos, de modo que os bens criados devem chegar equitativamente às mãos de todos, segundo a justiça secundada pela caridade. Sejam quais forem as formas da propriedade, conforme as legítimas instituições dos povos, e segundo as diferentes e mutáveis circunstâncias, deve-se sempre atender a esse destino universal dos bens. Continua a Gaudium et Spes, número 69. Por essa razão, o homem que usa desses bens não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido que possam beneficiar não só a si, mas também aos outros. Além disso, todos têm o direito de ter uma parte de bens suficientes para si e suas famílias. Assim pensaram os padres e doutores da igreja, por exemplo, de São Tomás de Aquino, ensinando que os homens têm a obrigação de auxiliar os pobres, não apenas com os bens supérfluos. Olha de novo a doutrina tomista, o supérfluo e o necessário. E conclui o número 69. Aquele, porém, que se encontra em extrema necessidade,
tem direito a tomar dos bens dos outros o que ele necessita. Isso aqui, o próprio direito contempla o chamado furto famélico, quando a pessoa furta por fome, para garantir a própria subsistência. Às vezes a gente viu aí, teve umas épocas, década de 90, a gente via saques de supermercados, etc., e o povo saindo lá, carregando caixa de cerveja, carregando televisão, carregando pacote de cigarro, aquilo ali realmente é furto. Vai ter o furto famélico, como diz ali, alguém que esteja em extrema necessidade tem direito a tomar dos outros, dos bens dos outros, aquele que está sobrando, está lá o supérfluo, ele não reparte, tomar dele aquilo de que ele necessita. É dentro desse contexto, por exemplo, que nós podemos compreender a questão do MST, quando ocupa terras, enormes extensões de terras. E vai o MST e ocupa aquelas terras, muitas vezes terras devolutas, muitas vezes terras griladas, e ocupa aquelas terras. Né? Então, é dentro desse contexto que nós podemos compreender, às vezes, esses movimentos sociais. Eu trago aqui algumas citações de alguns padres da igreja, no que se refere à questão da propriedade privada. Começa aí com São Clemente, que foi papa, do ano 88 ao ano 97, portanto, estamos lá bem nos inícios da nossa igreja, ano 88 da era cristã. O uso comum de tudo que há neste mundo destinava-se a todos, porém, devido à iniquidade, um disse que isso era seu, outro disse que aquilo era dele, e assim se fez a divisão entre os mortais. Eu acho que Rousseau copiou de São Clemente o que ele falou lá na obra dele. Santo Ambrósio, que já viveu no ano 340, já estamos no terceiro século, dizia, não é teu bem que distribui aos pobres, devolves a ele apenas a parte do que lhe pertence, porque usurpas para ti sozinho aquilo que foi dado a todos para o uso de todos. A terra pertence a todos, não apenas aos ricos. Santo Ambrósio. Bem, então isso, gente, no que se refere à destinação universal dos bens da criação. E dentro dessa temática entra essa questão da propriedade privada, que é importante, né, a gente ter presente isso, esse ensinamento da igreja, uma clareza sobre o ensinamento da igreja sobre a propriedade privada. Vamos para um outro princípio. Esse outro princípio é a opção preferencial pelos pobres. A gente falava no início aqui da nossa aula, a relação da teologia da libertação com a doutrina social da igreja. Essa questão da opção preferencial pelos pobres é uma reflexão teológica nascida na América Latina e que veio parar num documento do magistério. Num documento, não é um documento pontifício, mas é um documento de um órgão pontifício, que é a Pontifícia Comissão Justiça e Paz. Portanto, é uma contribuição nossa, da reflexão teológica latino-americana e caribenha para a igreja do mundo inteiro. Opção preferencial pelos pobres. E nos números 182 a 184 do compêndio, encontramos esse princípio. Claro que esse amor da igreja pelos pobres se inspira no evangelho e na prática de Jesus. Não só aquela pobreza material, de pessoas que não têm o que comer, o que vestir, onde morar, mas hoje nós temos, como diz o documento de Aparecida, novas formas de pobreza. Além desta forma de pobreza já conhecida, não ter onde morar, não ter o que comer, não ter roupa e outras coisas. Além dessas formas de pobreza, diz o documento de Aparecida, nós temos outras formas. E o documento de Aparecida fala dos rostos que doem em nós. E quais são essas novas formas de pobreza? Diz o documento de Aparecida. Moradores de rua, está lá no número 407 seguintes. Migrantes, número 411 seguintes, do documento de Aparecida. Enfermos, 417 seguintes. Dependentes de drogas, números 422 e seguintes. Presos, 427 e seguintes. São os rostos que doem em nós. São 7 rostos destacados no documento de Aparecida. Essa chamada novas formas de pobreza.
No Evangelho de Lucas, nós temos o Evangelho do Bom Samaritano, que está na base da campanha da fraternidade deste ano, que você certamente ouviu aí no início do mês de fevereiro, antes da pandemia, quando estava estudando o texto base da campanha, que era ver, sentir e cuidar, aquelas 3 atitudes, os 3 verbos, ver, sentir, cuidar. O samaritano pega aquele homem, ele vê aquele homem caído, ele sente compaixão, ele dá um atendimento emergencial, mas ele coloca o homem no seu animal, leva o homem numa hospedaria, entrega um pagamento adiantado para o homem da hospedaria e diz, cuida dele. Quando eu voltar, eu vou pagar o que você gastar a mais com ele. Essa igreja, esse hospedeiro ao qual foi confiado esse homem caído na beira da estrada, é a igreja. É a comunidade cristã. A comunidade cristã é o hospedeiro ao qual foi entregue, foi confiado exatamente o cuidado dessas pessoas mais vulneráveis, dessas pessoas que estão em situação de necessidade. Conhecemos o texto de Mateus 25, é o nosso Enem para entrar no céu. Eu tive fome, eu tive preso, eu estava nu, eu não tinha onde morar, eu estava doente. É o nosso Enem. Nós já temos o gabarito. Eu costumo dizer que nós já temos o gabarito da nossa entrada no paraíso. A gente só não vai entrar se eu não quiser, que o gabarito Jesus já deixou para nós. Está aí, ó. Eu tive fome, eu tive sede e você cuidou de mim. Então, esse é o nosso gabarito. Na Novo Milênio Ineunte, que é um documento de João Paulo II, no início do Novo Milênio, é o título do documento, Novo Milênio Ineunte, no início do Novo Milênio, ele diz ali, no número 49, uma frase que eu acho muito importante. Ele diz, se verdadeiramente partimos da contemplação de Cristo, devemos saber vê-lo, sobretudo no rosto daqueles com quem ele mesmo se quis identificar. Eu abro um parágrafo aqui para dizer que o Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Pobres. Quando que é o Dia Mundial dos Pobres? Um domingo antes do domingo de Cristo Rei. Por quê? Convida-nos o Papa, vamos contemplar Jesus no rosto daqueles com os quais ele quis se identificar. Jesus nunca quis ser chamado de rei. Ele escapava disso. Jesus não queria esse título. Quando queriam coroá-lo rei, ele fugia. E a gente vê algumas gravuras no Cristo Rei, no domingo de Cristo Rei, algumas gravuras, Jesus coroado de uma coroa de ouro, segurando um cetro de ouro, com um manto de seda, tudo aquilo que Jesus nunca quis. E o Papa Francisco, portanto, teve essa intuição de um domingo antes dizer, vamos olhar para Jesus no rosto daqueles com os quais ele quis se identificar. Jesus nunca quis ser identificado como rei. Ao menos nessa modalidade que a gente vê por aí. O poder, etc, etc. Fecha parênteses e vou continuar ali. Esta página, continua a ler o Novo Milênio Ineunte, esta página não é um mero convite à caridade, mas uma página de cristologia, porque projeta um feixe de luz sobre o mistério de Cristo. E aí eu grifei essa frase, o grifo é meu. Nesta página, não menos do que eu faço com a vertente da ortodoxia, a igreja mede a sua fidelidade de esposa de Cristo. Eu costumo dizer, nas minhas aulas, que no início do novo milênio, a discussão entre ortodoxia e ortopraxia, para quem não sabe essas duas denominações, vamos dizer uma terminologia conhecida. A disputa entre conservadores e, do outro lado, progressistas, terminou em empate.
terminou em empate. Nem esse venceu, nem esse venceu. Terminou em empate. Por quê? Diz o Papa que Mateus 25 mede, seja a ortodoxia, seja a ortopraxia, seja o conservadorismo, seja aquele que é avançado. Terminou em empate, um embate entre esses dois modelos, digamos assim, de igreja. Bento XVI, quando veio em Aparecida para fazer a missa de abertura da 5ª Conferência Geral do CELAM, na homilia sua da missa, ele disse uma frase que quebrou a perna de muita gente que queria ver o fim dessa opção pelos pobres. Bento XVI disse: a opção pelos pobres está implícita na fé cristológica. E continua dizendo: não é possível crer em Jesus Cristo sem fazer essa opção. Gente, Bento XVI. Não é possível crer em Jesus Cristo sem fazer esta opção. Isso, claro, repercutiu muito na conferência. Foi aqui pertinho de nós. Como eu falei para vocês, São José dos Campos está a 80 quilômetros de Aparecida. Repercutiu muito na conferência, essa frase do Bento XVI. E, obviamente, essa frase no sermão, que ele fez no sermão, entrou no documento de Aparecida. Foi na compreensão do amor pelos pobres, como liturgia, que João Crisóstomo, já vimos lá o João Paulo II, né, citando João Crisóstomo, denunciou repetidas vezes aos cristãos das suas igrejas o escândalo do corpo de Cristo na mesa eucarística e de deixar morrer de fome os pobres na porta das igrejas. Isso aqui é uma citação do texto base da CF do ano passado, de 2019, número 152 e 155. Honra-se o corpo de Cristo dentro da igreja, mas depois, diz o São João Crisóstomo, pisa por cima do corpo de Cristo que está deitado na calçada da igreja. E o texto base da CF do ano passado vai dizer: hoje essa relação entre liturgia e pobreza não pode ser nem abandonada e nem menos silenciada, porque, infelizmente, a gente aqui e ali ainda temos muitas dessas atitudes dicotômicas, esses dualismos entre fé e vida, como a gente já falou aí anteriormente. O Papa Francisco, falando sobre a questão da opção pelos pobres, ele vai dizer, na Evangelii Gaudium, essa aqui, EG, Evangelii Gaudium, número 195, ele vai dizer que o cuidado pelos pobres é um critério-chave para saber se um determinado modelo de evangelização é autêntico. É um critério-chave. E ele cita Gálatas 2, 1 a 10. Cita Gálatas 2, 1 a 10. Se você tiver tempo depois, que terminar a aula, pega a tua Bíblia e leia lá Gálatas 2, 1 a 10. Nesse texto, Paulo vai dizer que quando ele saiu para evangelizar, a única coisa que foi pedido para ele, para dos apóstolos, é: não se esqueça dos pobres. Não se esqueça dos pobres. Foi o que Paulo disse. Para mim, pediram isso. Quando eu saí para evangelizar, me disseram: pode evangelizar. No entanto, não se esqueça dos pobres. E diz então o Papa Francisco, esse é um critério para avaliar projetos de evangelização. Quando for fazer, assim, assembleias diocesanas, para fazer projetos de evangelização, poderíamos pensar esse Gálatas 2, 1 a 10, esse critério, e pode até pegar lá Evangelii Gaudium, número 195, e à luz do que diz o Papa Francisco, daria uma boa avaliação. Como que o nosso projeto de evangelização está atuando? Está presente no nosso projeto a causa dos pobres? Esse critério, vai dizer o Papa Francisco, foi importante para que as comunidades paulinas não adotassem o estilo de vida individualista dos pagãos. E tem uma grande atualidade, porque hoje nós estamos vivendo um novo paganismo. Essa mentalidade individualista está aí. E se a gente não se cuida, a gente é levado por essa onda. O Papa Francisco fala da Evangelii Gaudium também sobre a inclusão social dos pobres. Os pobres ocupam um lugar preferencial no coração de Deus.
vai dizer no número 198, ela não é ideologia, sociologia ou política, mas está implícita na fé cristológica, e que ninguém pode ser dispensado dessa preocupação, pelos pobres e pela justiça social. Esses números da Evangelii Gaudium, esse documento do Papa Francisco, aí citados, são bastante importantes. Por que falamos de opção pelos pobres? Por que Puebla fez opção pelos pobres? Medellín em primeiro lugar, depois Puebla, depois Santo Domingo e Aparecida. Porque os bispos, e aí está uma citação do decreto Christus Dominus, número 13, que é um documento sobre o munus episcopal, a missão episcopal. O documento Christus Dominus, no seu número 13, fala: os bispos, com especial cuidado, se interessem pelos pobres e humildes, para cuja evangelização os mandou o Senhor. Está lá no documento, número 13. E aí eu trago o rito da ordenação episcopal, quando um padre, ele é ordenado bispo, tem aquelas perguntas, um interrogatório não, os compromissos, interrogatório, olha só. Os compromissos que ele vai assumir, são lá 3 ou 4 compromissos, um desses compromissos eu trago citado para vocês aí. O bispo ordenante principal pergunta para aquele que vai ser ordenado: quer ser, pelo nome do Senhor, bondoso e compassivo com os pobres, os imigrantes e todos os que precisam? E o eleito responde: sim, quero. Quando a gente é ordenado diácono, depois presbítero, nós temos os compromissos, a obediência, o celibato, enfim, a gente faz esses compromissos, servir o povo de Deus, como ministros da palavra. Mas quando você é ordenado bispo, a você é confiado o cuidado dos pobres, dos imigrantes, de todos os que sofrem. E claro, o Papa Francisco tem isso muito presente e procura honrar e levar a sério o compromisso que ele assumiu na sua ordenação episcopal. E os nossos bispos, através da opção preferencial pelos pobres, procuram honrar também esse compromisso que todos eles fizeram no dia da sua ordenação. Bem, com isso terminamos a opção pelos pobres. Vamos agora para um outro princípio, um princípio bastante simples, né? Eu acho que é só um slide. É isso mesmo. É o princípio da subsidiariedade. Você vai encontrar esse princípio lá nos números 185 a 188 do compêndio. Subsidiariedade. Essa subsidiariedade, ela está muito conexa com a dignidade da pessoa. E exatamente por isso deve-se respeitar as esferas sociais. E quais são essas esferas sociais? Aquilo que eu dizia no início da aula, a tal da subjetividade social. Aqueles grupos, as famílias, as associações de cunho social, econômico, cultural, desportivo, profissional, etc. É o time de futebol que você frequenta, é o grupinho que você vai fazer o happy hour com eles na sexta-noite, no sábado-à-noite, é o clube que você vai lá frequentar a piscina, jogar um bilharzinho, assar uma carninha e coisa e tal. Enfim, esses diversos grupos nos quais nós estamos. Alguns são mais organizados, às vezes é uma ONG, é um sindicato, é uma OCIP, e assim por diante. Então, o princípio da subsidiariedade significa o quê? Que o Estado deve respeitar estas esferas da sociedade. Não só respeitar, mas promover essas esferas sociais. O número 186 do compêndio vai dizer que a subsidiariedade, ela tem uma vertente positiva. Qual que é essa vertente positiva? O Estado deve oferecer apoio para esses diversos grupos que dão vida à sociedade. A sociedade não é uma massa, como se fosse uma massa de concreto, mas ela é cheia de fermento, cheia de pessoas, de grupos, pessoas que se reúnem entre si, e o Estado deve
favorecer toda essa dinâmica social, oferecer apoio para essas entidades menores, ao invés de suprimi-las, afastá-las, ou condená-las, ou querer, enfim, ou liquidar com elas, como fazia o comunismo. O comunismo, no Estado totalitário, acabava com essa subjetividade social. Não existe mais, só existe o Estado. E do ponto de vista negativo, o Estado deve abster-se de tudo que venha a restringir esse espaço vital dessas células menores da sociedade. Não se deve suplantar a sua iniciativa, liberdade e responsabilidade. Na realidade, esse princípio da subsidiariedade, ele apareceu muito na linha dos estados totalitários. Apareceu com Pio XI esse princípio da subsidiariedade. Porque o Estado totalitário, a primeira coisa que ele quer é acabar com os grupos, acabar com a participação, acabar com tudo, acabar com essa subjetividade social. E acha que o Estado tem a última voz, a última palavra. É uma característica do Estado totalitário, seja o Estado totalitário de esquerda, no caso o comunismo, seja o Estado totalitário de direita, no caso o nazismo e o fascismo. Vamos para um outro princípio, eu acho que ainda temos um tempo ainda aqui para a nossa aula, dá para a gente ver mais um outro princípio, está no compêndio nos números 189 a 191, você vai encontrar esse outro princípio, é o princípio da participação. Claro que todos os princípios são fundamentais. O bem comum é um princípio fundamental na política. Assim como a participação também é um princípio fundamental na política. A destinação universal dos bens é um princípio fundamental na economia, assim como a opção pelos pobres também é um princípio fundamental para regular a vida econômica. Então, esse princípio da participação, ele se alinha com o princípio do bem comum. Eu trago para vocês aqui um quadro, talvez já seja conhecido de vocês, o quadro onde nós temos o Grito do Ipiranga. Aqui, eu estou passando o mouse aqui está o Riacho do Ipiranga, aqui em São Paulo. São José dos Campos está 80 quilômetros também de São Paulo, praticamente entre São Paulo e Aparecida está São José dos Campos. Aqui está o Riacho do Ipiranga, aqui nós temos Dom Pedro I, num belo cavalo, e coisa e tal, erguendo a espada, independência ou morte, tal, e aqui os dragões da independência, os cavaleiros aqui, tal. Né? Mas o que chama atenção nesse quadro? Não sei se você prestou atenção ou já tinha visto isso. Aqui do lado, nós temos uma pessoa, um carreiro, tangendo um carro de bois cheio de troncos de madeira. Quando você olha aqui, você vê que são troncos de madeira. São várias juntas de bois, e esse carreiro está tangendo esse carro de bois. E esse carreiro está olhando para esta cena aqui. E eu imagino que esse carreiro está pensando, nossa, o que será que está acontecendo aqui? Por que esse monte de cavalo aqui? Quem é aquele homem lá com aquela espada levantada? Eu imagino por quê. Isso aqui é um traço da cultura política brasileira. Quer dizer, o povo, ele está sempre à margem dos acontecimentos. O povo não está tomando parte dos acontecimentos. O povo é deixado de lado dos acontecimentos. Isso aqui está no texto base da campanha da fraternidade do ano passado. Eu tive a alegria de participar pela segunda vez da elaboração do texto base. A primeira vez foi em 2010, a campanha da fraternidade sobre economia. E a segunda vez foi o ano passado, campanha da fraternidade sobre políticas públicas. Eu participei da elaboração do julgar, especialmente o que se refere à doutrina social da igreja. Você deve ter visto o texto base. Eu coloquei essa gravura lá no texto base da campanha da fraternidade, porque isso aqui é um traço da cultura política brasileira. O povo está à margem
daquilo que fazem para eles. Então, as autoridades fazem para o povo, mas não fazem com o povo. Veja a importância, portanto, desse princípio. Está lá no compêndio, número 189, 191. Princípio da participação. E aqui, no caso brasileiro, nós temos no nosso inconsciente coletivo, aquilo que as ciências políticas chamam de sebastianismo político. O que é o sebastianismo político? O mito do Salvador iluminado. E como que surgiu esse mito do Salvador iluminado? Aqui tem uma pequena gravura para ilustrar. Um jovem rei português desapareceu em batalha, Dom Sebastião, desapareceu em combate, seu corpo não foi encontrado, então o povo, e com isso, depois do seu desaparecimento, o reino de Portugal perdeu, decaiu, etc., e o povo acreditava que esse jovem rei iria voltar. Ele iria voltar, ele não foi encontrado seu corpo, achava que Dom Sebastião iria voltar. E ficava, então, esperando que voltasse Dom Sebastião para, de novo, elevar o reino de Portugal. Esse Salvador iluminado iria, então, resolver todos os problemas do reino. Então, esse mito do Salvador iluminado, com isso, as pessoas se desincumbiam da tarefa de construir o presente e remetiam tudo a alguém, um Salvador iluminado, um Salvador da pátria, que viria e faria tudo por eles. Nós já tivemos isso, gente. E nós estamos vendo isso, né? As pessoas têm esse mito ainda na cabeça. Nós vamos ver agora nas eleições municipais como que esse mito do Salvador iluminado está presente no inconsciente coletivo brasileiro por causa da colonização lusitana. Isso está no nosso inconsciente coletivo. Então, os candidatos, seja prefeito, vereador, enfim, e depois, quando é em nível mais, deputado federal, estadual, governador, presidente, sempre se apresentam assim, o salvador da pátria. Eu vou resolver tudo, eu tenho a chave para todas as... Eu tenho a solução para todos os problemas, deixa na minha mão que eu dou um jeito, me coloca lá, põe a caneta na minha mão, pode ser uma caneta Bic mesmo, põe aqui na minha mão lá que eu vou dar um jeito, coisa e tal. Mito do Salvador iluminado. Pessoas que acham que ele pode fazer tudo. Fazer para, mas não fazer com. Fazer para, mas não fazer com. Vejam, portanto, que isso é algo muito presente. E nós temos que ter isso. Vamos começar aí a época eleitoral. Temos que falar isso para as pessoas. Não existe salvador da pátria. Ou a gente resolve isso juntos, ou então não vamos resolver isso juntos. Não dá para resolver. É juntos. E quem é candidato deveria ter esta consciência. Mas, infelizmente, como você sabe, muitos que se apresentam nesse período eleitoral se apresentam dentro dessa lógica do Salvador iluminado que vai resolver todos os problemas. A doutrina social evidencia, portanto, que a necessidade de uma participação ativa e consciente dos cristãos leigos e leigas na vida da sociedade, sendo esse um de seus princípios permanentes. A participação ativa e consciente, especialmente de vocês, cristãos leigos e cristãs leigas. Essa participação, essa presença ativa. Um governo é entendido como democrático, isso aqui tudo está no compêndio. Não somente porque ele foi legitimamente eleito com trocentos milhões de votos, mas quando envolve todos os sujeitos da sociedade civil em seus diversos níveis. Todos devem ser informados, ouvidos e envolvidos no que se refere ao bem comum em um processo de democracia participativa. Gente, isso aqui não é assembleísmo. Como o ministro Ricardo Salles falou logo no início, foi desmontando o IBAMA, desmontando o CONAB, desmontando isso aqui, tirando sociedade civil. Isso não é assembleísmo. Isso é participação.
E um governo será tanto mais democrático quanto mais ele favorecer a participação da sociedade em todos os níveis e nas tomadas de decisões. Geralmente são paritários esses conselhos, mas o que está ocorrendo aí, geralmente não, tem que ser paritário esses conselhos, mas alguns conselhos estão deixando de ser paritários e estão sendo selecionado esse ou aquele que mais interessa fazer parte. Então veja que essa questão da participação é uma questão muito importante para os nossos dias. Só deixa um pouquinho, vou olhar uma coisa aqui, se vai dar tempo. Não dá tempo da gente terminar hoje ainda, essa parte. Só temos 10 minutos. Aqui em vermelho, eu trago uma frase do documento Exigências Éticas da Ordem Democrática, da CNBB. O que diz o número 72? Diz lá: a situação em que vivem os pobres é critério para medir a bondade, a justiça, a moralidade, enfim, a efetivação de uma ordem democrática. Os pobres são os juízes da vida democrática de uma nação. E aí, a partir dessa afirmação da CNBB, das exigências éticas de uma ordem democrática, aquela setinha para cima fala que precisamos fomentar cada vez mais uma cultura política da participação que atenda às reais necessidades do bem comum. E essa setinha de baixo diz a questão das políticas públicas. É um parágrafo tirado do texto base da CNBB do ano passado. E falando dessa questão da participação, ainda dentro desse princípio da participação, entra a questão da cidadania. A cidadania pede o que, então? Que os cidadãos intervenham nas tarefas governativas, exercendo a sua cidadania em prol do bem comum. E aqui, eu costumo colocar 3 tipos de cidadãos, e inclusive no texto base da campanha do ano passado eu coloquei isso daqui. Se você leu, estudou, você deve ter visto isso, é do texto base da CF do ano passado. Eu costumo dizer que nós temos aquilo que eu chamo de meio cidadão. O que é um meio cidadão? É aquele que sabe que tem direitos e espera que alguém defenda os direitos dele. Espera que o salvador da pátria, o mito iluminado, venha fazer alguma coisa. Isso aqui ele é meio cidadão. Nós temos o cidadão ativo, já é um passo além do meio cidadão. O cidadão ativo sabe dos seus direitos e luta por eles, luta pelos seus direitos. Já melhorou um pouquinho, só que tem que dar um passo a mais, tem que ser um cidadão solidário, um cidadão ativo e solidário. Quem que é esse cidadão ativo e solidário? É aquele que luta não só pelos seus direitos, mas pelo direito de todos. Aqui está o X da questão. Sobretudo dos excluídos da sociedade. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, para vocês compreenderem. De repente, o padre fala no final da missa: essa semana nós vamos ter uma reunião aqui no salão paroquial para falar sobre creche, aqui no nosso bairro, está precisando de uma creche. Queria convidar que todos vocês venham. Aí vira uma pessoa para outra e fala: ainda bem que eu já criei todos os meus filhos. Graças a Deus, eu já não tenho mais esse problema. Já estão todos grandes. Tá certo. Você não tem, mas muita gente tem. Cidadão ativo e solidário é aquele que vai, não só porque tem algum interesse para ele, mas porque existe um interesse para a coletividade. Ou então o aviso: nós vamos fazer uma reunião aqui na igreja, no salão paroquial, porque nós queremos pedir que seja colocada uma unidade de saúde aqui no bairro. A gente queria pedir que todos vocês viessem, que pudessem, venham aqui para a gente fazer um abaixo-assinado e pressionar para ter uma unidade de saúde, uma UBS aqui perto de nós. Aí um vira para o outro: graças a Deus eu tenho plano de saúde. Ai, porque olha, é um problema usar o SUS. Eu, graças a Deus, tenho um plano de saúde, eu não preciso disso. Tá, você não precisa. Mas tem tanta gente que precisa. Então, o cidadão ativo e solidário é aquele que luta não só em prol daquilo que interessa para ele,
mas daquilo que interessa para todos, mesmo que para ele já tem plano de saúde, já não tem mais filho para colocar na creche, ele não tem, mas ele luta porque sabe que tem muita gente que tem necessidade. Então, o nosso ideal é nós sermos o quê? Cidadãos ativos e solidários. Aqui eu trago uma frase do Papa na Evangelii Gaudium, número 220, onde ele vai dizer: desenvolvemos a dimensão social de nossa vida quando nos configuramos como cidadãos responsáveis dentro de um povo, não como uma massa arrastada pelas forças dominantes. Olha só. Desenvolvemos a nossa vida social como somos quando somos cidadãos, cidadãos ativos e solidários, não a massa que vai sendo empurrada. E ele termina dizendo: ser cidadão fiel é uma virtude, e a participação na vida política é uma obrigação. Cidadão fiel aqui não é fiel no sentido religioso, fiel no sentido de que luta pelo bem de todas as pessoas. E aqui uma outra frase dele, da Evangelii Gaudium, tá? Aquele ele está tampando ali o número 183, onde ele diz: a preocupação por um mundo melhor deve ser de todos os cristãos, incluindo os pastores, nós padres, bispos, incluindo nós. A preocupação deve ser de todos. Pois o pensamento social da igreja é primariamente positivo e construtivo. O pensamento social da igreja não é negativista, não é ficar gritando, não é ficar metendo pau, não é ficar... É positivo, é construtivo, é propositivo, orienta para uma ação transformadora. E, nesse sentido, não deixa de ser um sinal de esperança que brota do coração amoroso de Jesus Cristo. É o número 183 da Evangelii Gaudium. Bom, isso aqui já seria um outro princípio. Nós vamos começar por ele na semana que vem, na próxima terça-feira. Não conseguimos hoje entrar nos capítulos 5 e 6, que seria a nossa aula de hoje, né? Nós estamos sempre uma aula para trás. Eu não sei, depois tem que ver com o Luiz Roberto, com a Fajopa e com vocês também. Talvez tenhamos que estender mais uma terça-feira para poder fechar, né? Mais uma, ou quem sabe duas. Para mim não tem problema, eu posso me estender mais uma, mais duas, para a gente poder fechar todo o nosso curso de doutrina social. Foi proposto em 7 terças-feiras, mas vocês estão vendo que, por mais que a gente resuma, por mais que eu pegue só os pontos mais importantes, né? Sempre a gente nunca consegue fechar, porque tem bastante exemplos, bastante coisas, enfim. Mas a gente pode ir conversando sobre isso, quem sabe a gente avançar, se houver necessidade, avançar uma terça-feira a mais, além daquela que foi proposta para esse curso. Bom, pessoal, eu vou encerrando, então, né, com vocês, a nossa aula de hoje, desta terça-feira. Muitas pessoas estão perguntando a respeito do livro, aquele livro meu sobre doutrina social da igreja, e esgotou, tinha lá 120 e poucos exemplares, segundo a editora, a gente achou que seria suficiente, mas esgotou aquele livro. Mas a editora vai fazer uma edição, já está no prelo, vai ser impressa, e vai sair uma outra edição. Eles vão fazer só 500 números para atender as demandas desse grupo aqui, e depois ficar lá o estoque para eles também. Então, se você ainda tiver interesse, né, nesse livro, assim que tiver disponível a nova edição, eu vou avisar aqui, ou você entra naquele link lá da editora Vozes, e pode, então, fazer o seu pedido, né, daquele livro. Um guia prático, né, de doutrina social da igreja, como eu falei. É um livro que ele remete muito ao compêndio, remete muito às encíclicas, tem alguns boxes de aprofundamento, perguntinhas para autoavaliação, para alguém que queira ser um autodidata nessa questão da doutrina social da igreja. Não sei se o Adriano teria ali alguma
algum aviso, Adriano, para passar para o pessoal, para os participantes, né, ainda da parte da Fajopa, ou Luiz Roberto, se tem algum aviso antes da gente... Tranquilo, padre. Só lembrar as pessoas que estão com dúvida, eu não consegui fazer o registro da aula passada, né? Faz o registro novamente hoje, faz 2 vezes, e lá no fim tem umas observações. Escreve assim, na aula passada, não encontrei o link, alguma coisa assim, que eu vou registrando, tá? Sobre também os certificados, todos vão receber, tá bom, gente? Todo mundo vai receber o link, tudo é que nós realmente ainda não enviamos, tá? A esperança é que a gente consiga enviar até a próxima aula e a gente já avisa todo mundo, já reforça que chegou no e-mail, tá? Só isso, padre. Muito obrigado, viu? Belíssima apresentação. Então, até a gente falou na primeira aula, né, que a gente não tinha assim, essa expectativa que teríamos assim, um número tão grande de pessoas participando. São mais de 700 inscritos, 764 eu vi hoje à tarde. E é um número significativo, graças a Deus. Eu estou super feliz com isso. Como eu falei para vocês na primeira aula, meu sonho sempre foi assim, fazer uma apresentação do compêndio da doutrina social da igreja. E quando a gente propôs esse curso aqui online, essa webinar para a Fajopa, foi um pouco da minha parte de realizar até esse sonho. Para mim está sendo, realizar um sonho, isso, poder partilhar com vocês toda esse ensinamento, essa riqueza que nós temos no compêndio da doutrina social da igreja. E quero que vocês passem para frente isso. Lá aquele meu blog, partilha com outros, manda, avisa, dá o link para o pessoal abrir, né? Nós temos que socializar toda essa temática. Temos que ensinar tudo isso para o nosso povo, temos que passar isso para frente. E mais do que isso, temos que praticar. Porque conhecer é fácil. Praticar é que é o grande desafio. O diabo conhece a Bíblia. O diabo conhece Deus. Então, não basta só conhecer, é preciso, né, realmente praticar. Eu diria quase, se convencer. Talvez, ao invés de conhecer, eu até usaria a expressão convencer. É preciso que a gente se convença realmente de toda essa dimensão tão especial que a igreja nos oferece através do compêndio da doutrina social. Vamos nos despedir, recebendo assim, então, a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos, bom descanso, bom repouso, excelente semana, até na próxima terça-feira, se Deus quiser, estaremos juntos aqui. Beijão no coração aí de cada um de vocês.